Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Nesse vídeo, o Olinto vai contar uma história inédita que ele viveu no Oriente Médio durante a volta ao mundo de bicicleta. Quem está acompanhando essa série já sabe que a gente está comemorando os 25 anos desse livro aqui, no Guidão da Liberdade. E no último capítulo que a gente está contando as histórias aqui sobre o Oriente Médio, como aconteceu um monte de história interessante, a gente fez um tipo de uma enquete assim para descobrir qual história as pessoas queriam ouvir de verdade. Mas então, qual foi a história vencedora? As pessoas podiam ter escolhido várias histórias. Tinha história assim, com o exército, tinha história com isso, com aquilo, né? No deserto, experiências, né, com os povos nômades e lá, os beduínos, né? E tem sempre um tipo de história que as pessoas acabam preferindo. Quando tem perrengue, quando tem tensão, quando tem medo, né? Quando tem perigo mesmo, né? Mas eu não sei, eu volto a dizer, eu acho o nosso público, a nossa comunidade muito especial. E assim, com uma margem boa, as pessoas quiseram saber uma história que me tocou profundamente como pessoa e que me fez ficar descrente das pessoas e tudo mais. É uma história que aconteceu no Cairo. E você chegou pedalando no Cairo, né? Estava vindo da Península do Sinai. Aí eu atravessei o Canal de Suez e fui em direção ao Cairo. Só que Cairo, é uma cidade grande. E ela começa bem longe. E no que eu estava chegando no Cairo, eu parei num barzinho, algum lugar assim, para descansar um pouco. Eu já tinha alguma experiência com locais que tem muito turismo. Você vê, quem está viajando de bicicleta, passa um tempão pedalando, de repente chega num lugar turístico, tudo muda. O preço das coisas, como que as pessoas tratam a gente. Você vira um cara ali que todo mundo está lucrando com você, que a cidade vive do turista. Não é uma cidade comum. Os relacionamentos são envoltos nisso. Conforme eu fui conversando com as pessoas no bar, eu vi que eles foram chegando mais perto, foram conversando, o cara falava bem inglês, assim, bem mais ou menos, inglês mas falava, né, fluente e tal. Eu também não é que eu falava grandes coisas na época, né? Mas aí, os caras bem legais, assim, aí eles me convidaram até para ficar na casa deles, lá no Cairo. Eu falei, puxa, que legal, tô chegando no Cairo, né? Já tem um lugar para ficar, puxa, que sorte, né? Que bacana. Isso aconteceu várias vezes na Europa, várias vezes até então. E assim, tudo na mais perfeita normalidade. E eu fui até o endereço dessas pessoas, né? E eram pessoas muito humildes. Na verdade, o Egito foi o primeiro país realmente pobre que eu passei. O país talvez até seja rico, mas é muito mal distribuída a renda. Pior do que no Brasil. Então você vê muita pobreza, assim, né? Muita miséria mesmo, né? E essas pessoas viviam de uma maneira absurdamente simples. Mas eu estava sentindo alguma coisa estranha neles. Quando eu cheguei na casa deles, e chegou na hora do jantar, vamos fazer uma comida junto? Eu falei, vamos, claro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos repartir um frango, a gente compra, paga metade. Fala, beleza, então. Quanto que é o frango? Tipo assim, $10 o frango. Sei lá, eu não comia frango, mas eu sabia que não custava $10 um frango naquele lugar. Ou sei lá, $20. Era um absurdo assim. Eu sabia o preço das coisas, eu estava no Egito já fazia tempo. Eu achei muito estranho esse negócio. Eu falei, não, beleza, tal. Aí depois eles convidaram pra gente ir num casamento. Fui no casamento, até interessante e tudo mais. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer uma doação aqui. Cada um vai doar um tanto pra noiva e tal. Eu não dou menos do que $20. Era um negócio absurdo, que era um monte de dinheiro. Eu vivia mais que uma semana desse jeito. Eu falei, olha, eu não posso, não tenho condição, não conheço ninguém aqui, não vou doar $20 é um monte pra mim, né? Principalmente na época. Eu gastava $150 por mês na Europa. Imagina ali no Egito, a expectativa que eu tinha, né? Eu achei tudo muito estranho. Depois é que eu fui percebendo, bem depois eu fui percebendo, tudo aquilo muito estranho. E tinha cada vez mais desse tipo de pressão. Eles acabaram pedindo para dar uma volta na bicicleta, a bicicleta estava desmontada, o cara saiu, sumiu com a bicicleta, quando voltou estava com o bagageiro quebrado, cara. Deve ter botado um monte de gente para andar em cima. E eu já estava meio que saindo, assim, estava buscando um hotel lá no centro do Cairo. Você ficou quantos dias na casa deles? Teria que pegar os meus diários lá para saber exatamente, eu não consigo lembrar direito, mas talvez 2 ou talvez até 3 noites, não sei. Assim, a noite que eu cheguei, mais a noite do casamento, e a outra eu já fui embora, ou na outra já estava assim, já estava muito estranho. Você via que o cara saía de manhã, ele tinha roupas ocidentais, muito estranho. Ninguém mais tinha todo o rebalde dele ali, né? Aí eu fui no Cairo, achei o quarto mais barato do Cairo. Era um negócio super pequeno, com um ventilador assim, super abafado. Mas era a única coisa que eu tinha que conseguir sair dali. Eu ia ter que pegar um avião, provavelmente, né? Aí eu estava indo para Grécia e tal. Então eu tinha que comprar passagem e tudo mais e tal.
E aí, depois que eu me instalei, que eu fui para as pirâmides. Conforme a fotografia que você vê das pirâmides, parece que estão num deserto total, assim. Mas, na verdade, elas estão exatamente onde termina Cairo. É o último bairro de Cairo. Ali tem uma muretinha, tem a pirâmide, depois é só areia para frente. Então, se você tira do lado de cá, você vê toda Cairo. Se você tira do lado de cá, você só vê deserto. No que eu entrei num daqueles ônibusinhos, que não tem ônibus, né? Tudo vanzinha. Estou andando, daqui a pouco, quem que aparece dentro desse ônibusinho? O mesmo sujeito. Aquele sujeito que convidou para ir para casa. E você pegou esse ônibusinho para quê? Do centro para ir para as pirâmides. Esse cara, o que ele fazia da vida? Ele se vestia como ocidental, né? Com calça jeans e tudo mais, principalmente naquela época, né? Aí chegava do lado do turista, que todo mundo vê um turista a quilômetros de distância, né? E ia conversando, servia um chá, não, vou pagar um chá para você, o cara fica, né, ah, que legal, o cara, né, paga. Aí te convidava para ir comprar papiro, perfume, né, perfume, ou então dar volta de camelo, não sei, e tudo isso ele tem comissão. O meu azar foi que se fosse ali, eu não ia acreditar nele. Tá bom, quer pagar um chá, paga, sei lá, né, eu não ia entrar nessa. Mas como eu encontrei com ele fora da cidade, fora dessa região, parecia tudo normal. Então pronto, eu caí na cilada total, não tinha como eu acertar nessa hora. Aí eu fui juntando as coisas, né? Aí fui juntando várias sacanagens que eles faziam comigo. Uma hora o cara falou Charmutra, né? E eu sabia o que era, mas dava para perceber que eles estavam falando de mim. Então eles estavam me xingando, aquele turista, né? Filho da mãe, né? E eu percebi, eu falei, ah, você falou isso? Eu entendi. Os caras assustaram assim, né? Era uma palavra só, mas dava para distinguir, né? Você vai vendo um monte de maldade que eles estavam fazendo comigo, inclusive, assim. Porque eles não estão nem aí, eles estão lá para tirar o osso mesmo, né? Então isso foi muito triste, que eu passei a ficar muito com medo disso. Mas o que acontece? Você fica retraído, você se fecha. Isso não é exatamente bom. Isso não te traz nada, é uma experiência muito dura. Mas não tem um lugar que seja só mal, não tem uma experiência que seja só ruim. Alguma coisa ela acaba trazendo. E como que apareceu isso? Foi de um jeito, talvez assim, muito menos provável. Depois de ir para as pirâmides, eu fui para o Museu do Cairo. Eu já tinha ido em Atenas, já tinha ido no National Museum, lá em Londres, para o Louvre. E aí você tem parâmetro, né, do que é um museu e tudo mais. O National Museum, lá na Inglaterra, ele é fabuloso, um negócio absurdamente. Tem mais pedaço do Partenon lá do que em Atenas. E um dos piores lugares mesmo foi Atenas. Atenas é um museu muito fraquinho, acho que já roubaram tudo que eles tinham. Mas no Cairo não, cara. No Cairo tem muito material, mas muito material. Naquela época era antigo o museu, era meio capenga assim, tinha uns vazamentos. Mas, cara, tinha múmia assim, que subia até o teto, que quantidade de múmia pra cá, pra lá, tudo, as fileiras enormes, assim, não tinha onde pôr múmia, assim, de tanto que tinha, tanto patrimônio. Aí vi aquela máscara de ouro, né, famosa, né, Tutankhamon lá, não sei como é que fala direito, né. Fantástico, negócio que não tinha prego, tudo de ouro, maravilhoso o negócio, assim, né. E no que eu tô saindo de lá, aparece o Nasser, que é um cara que estava aprendendo espanhol. Como, uns anos antes, eles tinham metralhado um ônibus que estava indo para as pirâmides. Metralhado, cara, cheio de turista. Aquilo acabou com o turismo, né, do Egito. E tinha, assim, 25% do total do turismo do Mediterrâneo. Todo mundo vai lá. Aí, era o primeiro ano que estava voltando os turistas. Mas esse ano era... 94, né? 94. O Nasser, ele estava aprendendo espanhol. E, claro, ele ia dar aula de espanhol, mas ele ia trabalhar com turista espanhol. Esse que é o âmago da coisa, é o que dá, é o business, né? E não tinha um espanhol para falar com ele lá, né? E eu falava, eu saía assim, ele falou, hablas espanhol? Eu falei, não falo e tal, né? Eu fui conversar com o cara puxou o assunto, conversei com o cara. Aí foi indo. Meu, o Nasser era um cara, eu nunca saí do Cairo, bicho. A vida dele era naquele bairro. O Egito, nessa época, eu acho que até hoje, é uma ditadura desgraçada, assim, as pessoas sofrem muito. Esse cara que me sacaneou, na verdade, ele é quase um marginal mesmo, ele assim, marginal de criminoso mesmo. Porque se a polícia pega ele falando com um turista, assim, tão próximo, um turista, trazer para casa, na época não era permitido, entendeu? O Nasser, ele queria falar comigo, mas ele tinha o maior cuidado, assim, né? Ele tinha o maior medo disso. E outro cara, quando era malandro mesmo, ele não tinha medo nenhum, né? Eventualmente ele subornava até a polícia, sei lá qual que é a história direito, né? Mas o Nasser não, a gente foi conversando e foi ficando amigo e foi falando mais, é um amigo íntimo, ele falava assim, né? E você vai pegando várias coisas que você tem que ter amizade com a pessoa mesmo, né? Os países árabes, eles são bastante separados entre o homem e mulher, assim, né? O homem cresce totalmente diferente, em lugar diferente, com amizade diferente do que mulheres. Não se relacionam, só se relacionam quando casam. E principalmente lá no Cairo, os homens
eles andam de mão dada. Então você vê polícia assim, um segurando o dedinho do outro assim, sabe? Fazendo ronda. Assim, no dedinho, assim, às vezes. Sim. Segurando o dedinho, assim. Coisa mais linda, assim, né? Andando, assim, os dois, né? Fazendo ronda, cheio de arma, assim, né? Bom, tranquilo, né? Tranquilo, tudo bem. Nada contra, né? Aí, o que o Nasser fazia? Ia atravessar uma rua, ele pegava na minha mão, né? Pra me atravessar, tava no país dele, né? Aí, atravessava a rua, ele pegava a minha mão e foi assim, né? Foi assim, saia andando, né? Conversando, né? Meu, cara, eu lá com a mãozinha assim, né? Vai lá, Rafa, segura a minha mão. Segurando assim, daqui a pouco passa 2 turistas olhando pra mim, né? Pois é, né? Meu amigo Nasser, né? Chegou a hora, eu falei, não, Nasser, vem cá, vem aqui, que pelo menos eu seguro no teu braço, né? Eu sou macho alfa aqui, né? Então, se fizesse alguma diferença, né? Você vê o que é a cultura, né? A gente vê esse tipo de coisa, já traz algum sentimento para nós, né? Ver um homem de mão dada, isso remete coisas para nós totalmente diferente do que para eles, né? Veio no final, a mãe dele resolveu convidar eu para lá na casa dele, fez uma refeição pra gente, eu comi com eles e tal. E sinceramente, meu, se eu tivesse que voltar pro Cairo, eu ia procurar o Nasser. Não sei como é que achar, porque naquela época era só carta, eu tinha o endereço dele. Eu me disse, sei lá, agora faz tanto tempo, né? Mas a coisa que eu tenho saudade não é de ver pirâmide, nem de ver Tutankhamon, sei lá o que lá, entendeu? É das pessoas. Então, pra mim, apesar desse trauma, de eu ficar com esse negócio, as pessoas continuam sendo a coisa mais importante de uma viagem ou na própria vida nossa. Quando eu tenho uma decepção com gente, é marcante. Você começa a acreditar nas pessoas como um todo. Isso não é bom, você tem que resolver esse troço. Mas eu acredito que sempre tem isso, tem uma compensação. É só você estar aberto para ver o que está aparecendo, quem que está te entregando um monte de coisa do teu lado. Assim como o Olinto, eu acredito nisso também, né? Que muitas vezes a gente está entregando a nossa atenção, entregando a nossa expectativa para uma pessoa e ela acaba decepcionando a gente. Então a gente tem que estar sempre atento para encontrar essa pureza e essa amizade em quem está querendo entregar ela de verdade pra gente, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês aqui no canal, que a gente sabe que vocês estão aqui entregando a sua amizade, a sua atenção, e isso faz muito bem pra gente. Muito obrigada. Tchau.